Então, paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Que é a nossa live de oração aqui da noite, estamos iniciando agora, tá? A gente vai estar lendo hoje o livro de Provérbios 2, tá? De manhã, na oração da manhã, a gente está lendo o livro de Salmos, a gente está no Salmos 2, e aqui na oração da noite a gente está no livro de Provérbios, vamos ler Provérbios 2, meditar nele e a gente está orando, tá? Para quem não acompanhou essa semana Somos Lab, a gente colocou já lá no YouTube, colocou hoje porque tinha dado um erro, estava difícil de baixar, mas a gente já conseguiu. Então Somos Lab de contracultura, falando sobre contracultura cristã, sobre a revolução que Jesus fez, sobre como Jesus ele quebra os padrões religiosos de uma época e ele chama pessoas improváveis, pessoas que o mundo rejeita, mas ele chama porque ele acredita. Então tem lá Somos Lab no nosso canal do YouTube, tá? E essa live também de oração da noite, ela vai ficar salva também no YouTube. A gente vai terminar aqui, é uma live curta, tá? De 20 a 30 minutos. E dela vai ficar salva lá no YouTube, passado uns 15, 20 minutos, só dá tempo da gente baixar e postar, para você poder também assistir depois de novo para quem perdeu, tá? Então, se você tá aqui comigo, quiser compartilhar com alguém, manda para alguém ou depois manda do nosso YouTube, tá? Se você tá aqui e não segue a gente, eu peço que depois você siga a gente no nosso Instagram, tanto o meu aqui quanto da minha esposa, Marisa Cresca Devec, e o Ministério Somos Escolhidos, e se inscreve lá no nosso canal, o link está na minha bio, tá bom? Então, gente, vamos ler o livro de Provérbios 2 para a gente estar iniciando e meditando? Amém? Vamos lá, o que fala em Provérbios 2? Vamos ler para a gente poder meditar, que Provérbios é um pouquinho mais extenso. Fala assim, ó, meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, sim, toda boa vereda. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversos os seus caminhos, para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retornam às veredas da vida, para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dela. Amém? Então esse é o Salmo 2. Vamos pegar ele por partes para a gente poder estar refletindo nele, tanto como foi nosso dia, a gente vê o que ele pode estar nos ensinando hoje, a gente poder estar sendo edificado com o provérbio, tá? Então o que ele fala aqui? Ó? Ele fala, meu filho. Para quem não sabe, né, Salomão ele escreveu Provérbios e a gente entende que Provérbios são os ensinamentos que Davi fez para Salomão. Então é o ensinamento de um pai para um filho. Então a maioria das coisas a gente vê depois Salomão falando, a gente vai ler depois que Salomão ele chega e fala, né? Ele fala, quando eu caminhava com meu pai, ele me ensinava. Então é o Davi já velho ensinando as coisas para Salomão e Salomão escreve os ensinamentos de Davi. Ou seja, Davi um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que também pecou, também fez erros
ele fez o censo e todo o povo foi prejudicado, ele pecou com Betseba, ele viu a sua família ser destruída, então ele terminou a sua vida ensinando o seu filho Salomão alguns ensinamentos de sabedoria daquilo que era necessário ele fazer. Então ele começa, ó, meu filho, se receberes as minhas palavras. Então ele está falando que você precisa buscar a sabedoria como você busca a prata. Você buscar e procurar a sabedoria como tesouros escondidos. Então ele está falando que a sabedoria, tipo assim, ela é algo que precisa ser buscado, tá? A sabedoria, ela não é dada de forma ilícita, de forma gratuita. Existem duas formas da gente adquirir sabedoria, né? Na verdade, 3 formas da gente adquirir sabedoria. Quais são as 3 formas de adquirir sabedoria? A primeira é a gente olhar para outra pessoa, observar as atitudes dela e a gente aprender com as atitudes de outras pessoas. Então você aprende com o erro de outras pessoas. Então você vê outra pessoa errando ou acertando e você aprende com esse erro, com esse acerto, e você se torna sábio através disso. A outra forma é você aprender a sabedoria através da sua própria vida, você passando por processos, você passando por crises, por problemas, onde você aprende a ser sábio, onde você vai adquirindo a sabedoria de acordo com as veredas, de acordo com o caminho da vida. E a terceira forma é você pedindo a Deus, porque Deus fala que Ele te dá sabedoria, então é pedindo a Deus. Então aqui ele está falando que a gente tem que buscar, e se a gente buscar a sabedoria dessa forma, como a gente busca a prata, sabe, você está ali buscando o dia todo no trabalho, você está buscando o quê? Você está buscando dinheiro, você está buscando sustento para a sua casa. Então você está ali se esforçando, dando o seu máximo, dando um tempo do seu dia. Então ele está falando, você tem que buscar a sabedoria dessa forma. Como? Dedicando o seu tempo a ela, você dedicando o seu esforço, você dedicando muitas vezes o teu máximo para conseguir ter sabedoria. Ele fala, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então ele fala que quando você busca a sabedoria, você vai achar o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Então não tem como uma pessoa sem sabedoria, ela ser uma pessoa que conhece a Deus. Então pessoas que conhecem a Deus são pessoas que estão encontrando sabedoria. Porque a gente leu no versículo 1, no capítulo 1, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então ele está falando aqui de Deus, ele fala que ele reserva a perfeita sabedoria para os justos, ou seja, Deus tem uma sabedoria que é perfeita, Deus tem uma sabedoria que é melhor e que ele reserva para os seus santos, para os seus justos. Ele está falando que Deus, aqui no versículo 8, ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Ou seja, quando nós buscamos a sabedoria em Deus, então nosso caminho é guardado. Deus, ele guarda os nossos caminhos, Deus, ele guarda o nosso caminhar. Daí ele fala o quê? Então entenderás. Então quando a gente buscar a sabedoria, a gente conhecer a Deus, ter o temor do Senhor, entenderemos a justiça, o juízo e a equidade. Por que ele está falando isso? Ele está falando porque hoje, se você for ver, hoje tem muita discussão sobre a justiça de Deus. Então, hoje você vai ver muitas pessoas discutindo o que é justo, por que Deus é justo, o que é a justiça de Deus, como que Deus é um Deus de amor. Muita gente não entende isso, mas como que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus que se ira, é um Deus que pune, é um Deus que manda para o inferno. Como que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus que castiga os seus filhos, é um Deus que permite algumas coisas acontecerem. Então, quando a gente adquire sabedoria, a gente começa a entender o que é a justiça de Deus, o que é o juízo, o que é a equidade. Hoje o mundo ele luta por igualdade. Você vê uma luta no mundo por igualdade, mas essa não é a luta de Deus. Então talvez você esteja olhando e querendo igualdade. Você esteja olhando para as pessoas ao seu redor e por falta de sabedoria, você está olhando para alguma pessoa e você está olhando e falando, não, por que aquela pessoa está recebendo mais do que eu? Por que aquela pessoa tem mais conhecimento? Por que aquela pessoa tem um trabalho melhor? Por que aquela pessoa tem mais do que eu? Se Deus é um Deus de igualdade, se Deus é um Deus que Ele quer que nós prosperamos. Mas aqui a palavra nos ensina que Deus não é um Deus de igualdade.
Deus, ele não prega igualdade. Igualdade é um mundo que prega. É igualdade social, igualdade de reino, onde todos têm que ser o mesmo. É o comunismo. Deus é um Deus de equidade. Equidade quer dizer que é um Deus que ele separa as pessoas. É um Deus que ele discerne as pessoas. Ou seja, cada um vai receber de acordo com aquilo que ela merece. Deus não é um Deus que ele vai tratar todos da mesma forma. Isso a gente precisa entender. Muitas vezes nós somos cristãos, mas todos somos filhos. Isso ok, todos somos. Mas nem todos os filhos de Deus são tratados da mesma forma. Tem filhos que são tratados infelizmente, com castigo, com açoites. Tem filhos que são tratados com mimos de Deus. E a gente olha muitas vezes para isso durante o nosso dia, durante a nossa vida, e a gente se sente injustiçado por causa disso. Mas a gente precisa entender que Deus é um Deus de equidade, é um Deus que ele abençoa, é um Deus que ele julga conforme as suas atitudes. Ele vai te julgar não sendo igual a outra pessoa, mas ele vai te julgar de acordo com aquilo que você entrega, de acordo com aquilo que nós fazemos, tá? Então o que nós temos feito para buscar a Deus? O que nós temos entregue para Deus, tá? Então ele fala, ó, quando a sabedoria entrar no teu coração, no versículo 10, e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará, o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau. Então ele está falando da discrição, que uma pessoa sábia, uma pessoa discreta, é uma pessoa que ela é guardada do caminho do homem mau, ou seja, por mais que ela seja rodeada por pessoas que sejam más, pessoas que tenham más intenções, então às vezes você pode estar no seu trabalho, você pode estar com alguns amigos, colegas que têm más intenções, mas quando você tem a sabedoria de Deus, você é guardado do caminho dessas pessoas, ou seja, você não é prejudicado ao estar junto com essas pessoas. Ele fala aqui, ó, no 16, para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que abandona o caminho da sua mocidade e se esquece do pacto de Deus. Aqui ele está falando para homens, porque o livro de Provérbios, igual eu falei, é Davi falando para Salomão. Então é um ensinamento para homens. Então você vai ver ele falando sobre a prostituta, sobre a mulher lisonjeira, que é o quê? O homem que às vezes está no trabalho, está na rua, ou mesmo nas redes sociais, e você está sendo seduzido, você está entrando numa sedução. Mas isso a gente pode entrar para as mulheres também, porque hoje existem, né? Os homens também tentam seduzir as mulheres, hoje nas redes sociais também. Então é aquela pessoa que está seduzindo, ou com palavras, ou está seduzindo no trabalho, ou às vezes na rede social a pessoa posta uma foto seduzindo, e você cai nessa sedução, e você cai num laço de morte. Então ele fala que a sabedoria, ela te livra desse laço de morte, tá? Então ele fala, ó, para que tu possas, no 20, andar no caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos. Os perfeitos permanecerão na terra. Então ele está falando que os perfeitos, eles vão ser estabelecidos na terra. Então aqueles que têm sabedoria vão ser estabelecidos aqui na terra. Então a gente olhar para o nosso dia, como que a gente caminhou no dia de hoje, reflita como que foi o teu dia. Você buscou essa sabedoria em situações, você ouviu a sabedoria, como a gente falou no dia de ontem, você ouviu a sabedoria clamar, o Espírito Santo falar com você, você não se deixou seduzir seja por redes sociais ou por pessoas que estavam tentando te levar para um outro caminho. Você foi guardado desse caminho de homens maus, de pessoas com más intenções. Você pensar no teu dia, como que ele foi, como que ele caminhou, que atitudes que você teve, com o que você falou, como você reagiu diante das situações. E você olhar e falar, Senhor, eu preciso de sabedoria. Nós declararmos aqui agora à noite, falar, Senhor, eu preciso de sabedoria para eu caminhar, eu preciso de sabedoria para ter o temor do Senhor, para conhecer o Senhor ainda mais. Amém, gente? Então eu quero estar orando com vocês agora, tá? Eu quero que você feche os teus olhos para a gente poder estar orando agora pela nossa noite, orando por essa palavra que a gente leu agora, tá bom? Fecha o teu olho então e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai,
Pai, eu clamo, Pai, pelo Teu sangue, Senhor, nos cobrindo e nos lavando, Pai. Cobrindo cada irmão, cada irmã que está assistindo aqui ao vivo, ou que vai assistir depois no YouTube. O Teu sangue, Pai, nos lavando, Pai, nos purificando, Pai. Eu clamo, Pai, pelo Teu perdão nesse dia, Pai. Porque mesmo em situações pequenas, Pai, nós somos pecadores, Pai, nós falhamos diante do Senhor. Então, Pai, às vezes nós fomos negligentes com o Senhor nesse dia, então nos perdoa, Pai. Vem com a Tua graça sobre cada um de nós, vem com o Teu poder, com a Tua misericórdia. Espírito Santo, comece a entrar na casa de cada pessoa, que o Senhor venha, Pai, trazendo a Tua paz sobre cada casa, Pai. Pai, hoje foi um dia de trabalho, Pai, um dia de estudos, cada pessoa passou por situações, Pai, que só o Senhor conhece, Pai. Então tem pessoas que estão aqui, Pai, que passaram por problemas no trabalho, no trânsito, com amigos, problemas com familiares, seja de discussões, sejam de enfermidades, sejam problemas, Pai, de relacionamentos, Pai. Então, Senhor, eu peço que o Senhor guarde, Pai, o coração dessa pessoa nessa noite, Pai. Espírito Santo, entra no coração de cada pessoa, que todo desânimo ele caia por terra, Senhor. Que todo desânimo, que toda tristeza, que toda angústia seja arrancada do coração dessa pessoa e que o Senhor venha derramando o Teu óleo de alegria, que o Senhor venha derramando o Teu óleo, Pai, de energia, de positividade, o Teu óleo de alegria sobre a vida dessa pessoa, Pai. Pai, que toda preocupação, que toda ansiedade, Pai, seja desfeita, porque o Senhor, Pai, venceu o mundo, porque Jesus falou que venceu o mundo, Pai, nós queremos nisso, porque o Senhor está no controle, porque nós confiamos totalmente no Senhor, e assim como nós lemos, o Senhor guarda as veredas dos justos, o Senhor guarda as nossas veredas, então o Senhor guarda o nosso caminho, Pai, não nos deixe ansiosos, angustiados, mas guarda o nosso caminho, Senhor. Nós confiamos plenamente no Senhor, Pai. Pai, se há algum problema que alguém aqui não conseguiu resolver durante esse dia, Pai, dá a resposta para essa pessoa, dá a sabedoria, o discernimento, dá a resposta, Pai, em visão, fala ao coração dela, dá a resposta em sonhos, Pai, mas entra com resposta, Pai, na vida de cada pessoa, Senhor. Entra com a provisão, Pai, na vida de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, Pai, e declaramos nosso amor, nossa rendição ao Senhor, Pai. Pai, nós clamamos por sabedoria, Pai. Nós clamamos pela sabedoria que vem do alto. Nos dá sabedoria, Pai, em cada situação da nossa vida. Nos dá sabedoria, Pai, para guiar os nossos relacionamentos, para guiar a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso trabalho. Nos dá a sabedoria do alto, Senhor, porque nós queremos ter o temor do Senhor e conhecer o Senhor cada vez mais. Nós queremos conhecer a Ti, Senhor, cada vez mais. Em nome de Jesus, Pai, nós Te clamamos, Pai. Te clamamos por uma noite de sono, Pai, que, assim como a Tua palavra fala, que o Senhor abençoa os seus enquanto dormem, Pai. Que enquanto a gente dormir, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, o Senhor esteja nos dando resposta, que Teus anjos estejam trabalhando, Senhor, em nosso favor, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. E nós declaramos, Pai, que nossa casa pertence ao Senhor, que nossas famílias pertencem ao Senhor. Nós declaramos, Pai, que nós nos rendemos e nos prostramos diante do Senhor, que é o dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, porque nós somos necessitados de Ti, Senhor. Nós somos totalmente necessitados de Ti, Pai. Pai, nós declaramos nosso amor, nossa rendição ao Senhor, Pai. Declaramos que só o Senhor reina e governa sobre nossas casas, sobre nossas famílias, Pai. E, Senhor, eu profetizo sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, Pai, a Tua bênção. Eu profetizo a presença do Teu Espírito Santo. Eu profetizo experiências com o Senhor. Eu profetizo sabedoria vinda do alto, Pai, sobre a cabeça dessa pessoa, Pai. Eu profetizo, Pai, um novo tempo de provisão, de alegria, um tempo de restituição. Eu profetizo um tempo, Pai, de alegria no Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, um tempo de família servindo ao Senhor, de famílias sacerdotais, Pai. Eu profetizo uma noite de sono tranquila, uma noite de sono quieta, Pai, que elas possam, Pai, dormir em paz e acordar, Pai, com um ânimo renovado, com um fôlego de vida novo, cheias do Teu Espírito Santo e cheias da Tua alegria, Pai,
para um novo dia de amanhã, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém, pessoal? Então, gente, essa foi a nossa oração da noite. Igual eu falei, uma live bem curtinha para a gente poder só meditar junto, tá orando junto aqui nessa noite, tá? Para quem não acompanhou, ela vai ficar salva lá no YouTube, tá? Daqui a pouquinho, daqui 15, 20 minutos, tá lá no YouTube já, tá? Então, para quem não acompanhou, se você quiser mandar para alguém, manda para um familiar seu, manda para um parente, para sua mãe, para sua avó. Assiste de novo lá no YouTube e coloca junto com o cachorrinho para você assistir. Mas assiste, ou se você assistiu aqui, você quer ajudar a gente, o que você pode fazer? Daqui a pouco você entra lá no nosso canal, tá? Entra no nosso vídeo, curte, comenta lá e compartilha com alguém, porque vai estar ajudando a gente também no nosso YouTube, para o nosso YouTube estar alcançando outras pessoas, tá? Se esse vídeo te edificou, então segue a gente aqui no Instagram, se inscreve lá no nosso YouTube, tá? Eu te agradeço por participar aqui junto com a gente. Amanhã cedo tem a oração da manhã, 7 horas da manhã, aqui também. Então não perca, eu vou estar entrando uns 5 minutinhos antes para dar tempo do pessoal entrar. Então quem puder participar às 7 da manhã vai ser aqui no meu Instagram novamente e depois vai estar lá no YouTube, tá bom? Gente, Deus abençoe, uma ótima noite para cada um de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau.